Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando o ano letivo da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? É com imenso prazer que a gente retoma esse ano e nessa primeira aula, né, eu vou chamar de primeiro contato, né, primeiro encontro que nós vamos ter. Então a gente vai falar um pouco do formato das nossas aulas, né, diferenciar um pouco assim do que é o trabalho que a gente faz aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, como é que esse trabalho da gente vai complementar, vai auxiliar o trabalho aí da sua escola, né, querido professor, professora, a gente vai fazer sempre essa parceria aqui. E você, estudante, também, né, como você pode aproveitar cada vez mais as nossas aulas, tá certo? Lembrando que essa aula, nesse formato digital, a gente traz sempre novidades, né? Se você está acostumado que no ano passado você tinha o acesso pelo aplicativo, no momento a gente não está utilizando o aplicativo, porque a gente ainda está enturmando, pegando as informações das escolas para colocá-los no aplicativo e a gente começar a fazer uso disso daí, tá certo? Então você está vendo agora ao vivo pela TV ou está vendo pelo YouTube, aproveita bastante essa aula, lembrando que a gente tem a aula com a parceria entre mim e o professor Pedro, que vai falar daqui a pouco, e a gente faz sempre essa parceria para que esses conteúdos, esses temas que sejam trabalhados, eles ajudem você na sua vida escolar aí, tá certo? Então lembrando que nessa primeira aula eu vou trazer um pouco a ideia de como é o formato das nossas aulas, como você pode aproveitar de uma maneira melhor essas nossas aulas, e para você, estudante do nono ano, o desafio, né? Ou seja, é um ano diferente, onde você tem que equilibrar tanto que você precisa estudar para as provas aí da sua escola, para o aprendizado da sua escola, quanto vem muito aquela coisa de se preparar também para os vestibulares, né? O ETE, o IFPE, onde a gente também vai trazer bastante coisa com relação a isso. E lembrando que a gente tem aqui também na nossa escola as aulas que são transmitidas exclusivamente para quem quer se preparar para os vestibulares, que é o OndaTech, que daqui a pouco a gente vai trazer novidades para vocês, tá certo? Vou passar para o professor Pedro, que vai ser a minha parceria durante esse ano aqui nas aulas de matemática, tá certo? Satisfação muito grande. Vai lá, Pedro. Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, Tiago. É um prazer, né, estar aqui com vocês mais um ano. A gente, no finalzinho do ano passado, né, tivemos bastante contato aí com o pessoal do nono ano, que graças a Deus, né, já estão encaminhados aí para o ensino médio, já estão, como o Tiago falou, nas escolas técnicas estaduais, já estão também lá no IF, certo? Então, essa é a ideia que a gente quer passar para vocês, de que ao final desse ciclo, né, 2022, você também seja encaminhado para essas escolas e que você possa aproveitar bastante, né, essa duplicidade aí de professores que você vai ter, tanto nas escolas digitais aqui, com matemática comigo e com o Tiago, quanto na escola presencial aí, com o seu professor. A gente vai estar aí trabalhando juntos, né, o seu professor com a gente, para que a qualidade do ensino melhore cada vez mais para você. Mas lembrando, você precisa fazer sua parte também, né? Você precisa querer esses ensinamentos, certo? Como o Tiago falou, estamos ainda cadastrando a questão das matrículas com vocês. Você tem sua matrícula aí, você que já veio do 8º ano, mas a gente ainda precisa fazer o transporte, né, para as turmas do nono ano, para que você possa ter acesso aí ao aplicativo e comentar aqui no chat. Por enquanto, fala conosco através do nosso canal no YouTube, o Educa Recife. Lá, como você sabe, a gente posta, né, todas as aulas que a gente vivencia aqui. Então, você agora faz parte da playlist lá do nono ano. Então, vai lá no nono ano, vai ter o vídeo postado. Se ficou alguma dúvida, quer fazer algum comentário, comenta lá no nosso canal no YouTube, que a gente está de olho para fazer o melhor aqui para vocês, tá bom? Vou voltar agora com o Tiago e ele vai dar início aqui à nossa aula de hoje. Valeu, Pedro. Então, lembrando, né, ou seja, essa é uma aula digital, né? A gente vai tentar nessa primeira parte da aula explicar um pouco do que é uma aula digital, qual é o formato da nossa aula. É diferente um pouco de uma videoaula, né? Ou seja, onde você vai poder interagir conosco, né? Ou seja, a gente vai estar sempre dando feedback com relação às suas dúvidas, com relação às suas sugestões. Você também, professor, professora, sinta-se participante dessa aula. Eu vou mostrar um pouco aí aonde é que a gente está se baseando para montar essas aulas, né?
E vocês percebem que para a gente montar aqui essa aula de 30 minutos, a gente faz bastante esforço, tá certo? A gente tem o auxílio do pessoal aí da TV, aqui o Bruno com a linguagem brasileira de sinais. Então a gente vai trabalhar fazer com que esse trabalho conjunto aqui tenha um excelente resultado, tá certo? Como o professor Pedro falou, essa aula, nesse momento, você pode estar vendo ao vivo pela TV, mas ela também vai estar lá no nosso canal do Educa Recife no YouTube, tá certo? Então, lá pelo canal, você escreve lá nos comentários que a gente traz o seu comentário na próxima aula, tá certo? Então, estão aí os formatos, né? Você está vendo pela TV, você pode ver pelo celular, pelo computador, ou seja, as várias plataformas, as várias maneiras de você chegar a essa aula aqui com a gente, tá certo? Então, nesse aplicativo que o professor Pedro falou, a gente vai perceber que é por ele que a gente vai ter uma relação mais estreita no momento da aula, né? Se a gente não está com ele agora, mas eu acho importante a gente trazer nesse primeiro momento. Se você é estudante novato da rede, saiba que você vai receber as orientações para utilizar esse aplicativo. E através desse aplicativo você pode se comunicar com a gente nesse exato momento em que a aula está acontecendo, tá certo? Como a gente falou, nesse primeiro momento ainda não estamos utilizando o aplicativo, mas é por ele que a gente faz o nosso contato imediato com a aula que está acontecendo, tá bom? Então, lembrando que nesse momento dessa participação, essa imagem aí, ou seja, a comunicação entre você que está assistindo a aula, comigo e com o professor Pedro, no momento da aula, é fundamental, tá certo? A gente precisa fazer com que essa comunicação. Então, o diferencial da gente, o primeiro eu diria esse daí, é você se comunicar com a gente no exato momento da aula, ou se quando essa aula estiver lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Lá no nosso canal você tem a playlist do 9º ano. Você que está chegando no 9º ano agora, se ficou alguma dúvida de algum tema, você também pode olhar lá na playlist do 8º ano, mas começa a observar, tá certo? A gente vai fazer algumas mudanças a partir desse ano e vai colocar também o tema da aula lá naquelas tags lá para ficar mais fácil de você pesquisar caso você tenha dúvida de algum tema que foi trabalhado, tá certo? Uma outra diferença é que a gente, a partir desse ano, nesse formato de aula, ao invés de 3, vamos ter 2 aulas, mas a gente vai ter bastante coisa nova com relação ao que a gente vai produzir e você vai ter acesso a isso que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos iniciar, lembrando que essa aula, ela tem uma cara diferente, e eu diria que essa cara diferente é simplesmente porque a gente montou essa aula, eu e o professor Pedro, pensando nas várias possibilidades. Como é que o professora pode utilizar essa nossa aula aí na sua escola? Como é que você, estudante que não pôde assistir uma aula presencial, como é que você pode resgatar alguma dessas coisas, tá certo? Então, nesse primeiro momento, o que seria essa aula digital, tá certo? Como eu falei, é diferente de uma videoaula, onde foi gravado e ficou naquele momento ali e não tem mais como você interagir com aquilo. A aula digital que a gente monta aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, ela tenta ter uma relação com outros elementos, tá certo? Então você vai ver que essa aula, nesse formato, ela vai precisar ter uma relação com outros elementos. Veja aí na tela, por exemplo. Então eu coloquei ali a imagem de uma aula que nós produzimos aqui. Essa aula está lá no YouTube, ela poderia estar sendo assistida pelo aplicativo. Então essa nossa aula, ela tem uma relação direta com o canal do YouTube e com esse aplicativo, tá certo? Mas a gente precisa pensar também em outros 2 cenários, né? Quando você está lá na escola e quando você está estudando em casa. Você também pode fazer proveito dessa nossa aula. Vamos pegar, por exemplo, na escola. Então, a gente vai tentar ter uma parceria mais estreita esse ano com os professores da rede municipal para que essas aulas elas estejam conectadas com o que está sendo feito na escola regular, né? A gente vai ouvir bastante esses professores, ver como é a realidade de cada uma dessas escolas para a gente tentar montar as aulas que sejam mais adequadas, vamos dizer assim, ao que está se fazendo na escola regular. E aquele outro cenário ali é você estudando o tema que foi trabalhado na escola e você também podendo visitar as nossas aulas lá pelo nosso canal no YouTube, lá pelo aplicativo, tá certo? Então é importante que você perceba todo esse cenário aí, que a aula digital ela está inserida, ou seja, ela é um organismo vivo dentro daquilo que a gente entende como a escola regular e como
estudar em casa, tá certo? Então eu coloquei ali no meio justamente porque essa aula digital ela tenta fazer essa ponte entre o que você aprende na escola e o que você vai estudar, e a gente vai trazer algumas situações onde muitas vezes a gente pensa o quê? Que a gente aprende o que está lá na escola, a gente assiste a aula aqui da escola municipal e a gente vai estudar em casa. A gente vai tentar também fazer outros caminhos, ou seja, você estudando primeiro o que a gente propôs aqui na escola digital, depois você vai estudando ela em casa e como é que o professor vai complementar isso daí. Vai ser algo que a gente vai testar bastante esse ano, ou seja, a nossa aula aqui da escola municipal sendo o start para um tema que o professor vai trabalhar em sala de aula, tá certo? Então, quando a gente observa que essa aula ela pode ser um start, a gente vai pegar a referência dessa aula e, a partir dela, como é que você vai estudar determinado tema, como é que o colega professor, professora, vai complementar esse tema, tá certo? Ou seja, a partir dessa aula, como é que ela vai fazer com que esse estudo ele se complemente, tá certo? Eles vão estar todos conectados. Então, como eu disse, vamos partir de uma aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, como é que você, estudante, observa essa aula, assiste a aula, escreve para a gente, tira suas dúvidas e, a partir daí, você vai ter o complemento lá na escola regular, tá certo? A gente vai tentar fazer bastante esse fluxo aí, para não ficar meio perdido, ou seja, eu estudo o que está na escola, eu estudo o que está no YouTube, no aplicativo, a gente vai tentar organizar muito esse cenário aí, tá certo? Ou seja, as nossas aulas sendo um start, sendo um apoio, um pontapé inicial para o que vai se fazer tanto na escola regular quando você for estudar em casa também, tá certo? Então, quando a gente monta as nossas aulas, esse recado vai para você, estudante, mas também você, colega professor, professora que esteja assistindo. As nossas aulas aqui, elas estão sempre referenciadas em alguma coisa da Secretaria da Educação. Nesse momento, por exemplo, eu e o professor Pedro estamos montando as aulas a partir desse material aí que é chamado do Aprender Sempre, onde a gente vai montar nossas aulas e a gente vai também montar outro tipo de material que vai chegar para vocês, estudantes, aí, né? E a gente também tem a nossa política de ensino da rede, ou seja, a nossa orientação mãe aí, vamos dizer, com relação ao que a gente vai fazer nessas aulas, tá certo? Então, eu e o professor Pedro trouxemos para esse primeiro momento, para essa primeira parte aqui, vamos chamar de pensar matematicamente. Tem um probleminha para a gente resolver, mas o intuito não é só resolver, é a gente discutir um pouco isso daí, tá certo? Vou passar para o professor Pedro, para ele dar umas considerações e falar um pouco assim dessa parceria que a gente precisa muito de você, estudante, com relação às nossas aulas. Vai lá, Pedro. Bom, pessoal, você está vendo aí que para esse ano a gente tem algumas novidades, né? O Tiago explicou muito bem essa diferença aí, né, entre videoaula e aula digital. Na aula digital você vai participar ao vivo aqui com a gente, certo? Você vai mandar suas dúvidas ao vivo, eu vou estar aqui lendo todos os comentários e o Tiago e eu também, a gente vai tirar a sua dúvida aqui na hora. Essa é a importância, né, da aula digital. Então a gente precisa que você participe conosco, certo? Todos os dias, anote aí, tá? O horário da nossa escola digital para que você não possa perder nenhuma aula, certo? Então, essa importância que a gente frisou aqui para você é bastante importante, certo? Porque a gente vai ter uma parceria agora bem maior com os professores. Então, a gente vai estar dando aqui a nossa aula como um pontapé inicial para que o professor ele diga para você na sala de aula, ó, assista lá, acompanhe a aula, seja ao vivo, seja pelo YouTube da nossa escola digital, certo? Que a partir dali a gente vai vivenciar a aula de hoje. Eu vou responder aqui as fichas propostas pelos professores lá da EMAD, certo? E daqui a gente vai para o livro, então você vai ver que vai existir uma parceria maior entre os professores da escola digital e os professores da sua escola presencial, para que a gente ande aí alinhado, para que você tenha aí, certo, um benefício maior, uma oportunidade maior de aprendizado, certo, já que você vai estar tanto com a gente quanto com o seu professor, tirando as suas dúvidas que possa vir a surgir, certo? Então, eu vou passar a palavrinha agora para o Tiago, que ele vai dar continuidade aí à nossa aula de hoje. E é bastante importante também que você encare essa nossa aula digital
realmente como uma aula, tá? Que você se acorde, que você tome seu banho, tome seu café, sente na mesa, tá? Pegue seu caderno aí, observe a aula e faça as suas anotações, tá? Porque quando a gente faz tudo isso, tá? A gente tem aí um entendimento melhor do que está acontecendo na aula e aí você pode levar as dúvidas para o seu professor também presencialmente, certo? Não fique, pelo amor de Deus, não vá assistir a aula aí com o seu celular, deitado na cama, certo? Já com sono, para dormir é ligeiro, certo? Então tente aí se programar para que você participe realmente aí com seriedade da nossa escola, certo? Da nossa escola digital, para que você consiga aproveitar bem aí tudo que for passado aqui para a gente, tá bom? Vou voltar com o Tiago agora, bola para ele. Valeu, Pedro. Então, a gente montou esse primeiro momento da aula, né, ou seja, um pouco mais da metade, para trazer um pouco esse recado de como é o formato, tá certo? Para ficar claro o que é a nossa aula digital, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar esse tema aí, que é o primeiro tema que nós vamos propor aqui, que é o pensar matematicamente, que é a ideia fundamental de se estudar matemática, é pensar matematicamente. Os conteúdos são ferramentas que a gente utiliza para essas ideias, para esse raciocínio matemático, tá certo? As equações, as fórmulas, as propriedades são as ferramentas, mas a gente precisa o pensamento matemático, né? Então, o pensamento matemático está muito ligado à questão de você organizar as ideias, de você resolver problemas, só que resolver problemas tentando pensar como é que esse problema ele pode ser representado e ele pode ser a solução para problemas similares, né? Ou seja, a matemática como sendo a ciência dos padrões, a gente vai tentar trazer um pouco nessas aulas. Então, nesse primeiro problema aqui que a gente vai propor, vamos tentar pensar de maneira que a gente chegue à solução, mas a gente vai tentar simular como é que se a gente estivesse estudando um conteúdo, tá certo? Então, veja aí a proposta do problema. Olha aí na tela. Então, vamos tentar organizar 10 soldados em 5 filas com 4 soldados em cada fila. Então, a gente poderia estar estudando qualquer tema de matemática e a partir dessa proposição, vamos tentar organizar. Uma coisa que eu chamo a atenção é com relação ao erro. Muitas vezes a gente pensa que o erro ele é totalmente proibido em matemática. A gente precisa trabalhar com o erro como sendo aquela sua tentativa de acertar o problema, aquela tentativa de acertar uma determinada etapa e você precisa avaliar esse erro. Não simplesmente descartá-lo, mas o que foi que te levou a chegar àquele resultado e você julgar que ele está incorreto. Muitas vezes aquele julgamento vai te dar pistas para que você chegue a uma outra etapa e por fim chegue à organização dessa informação, tá certo? Então como é que a gente organiza esses 10 soldados em 5 filas e tem que ter 4 soldados em cada fila? Então perceba que a gente tem 3 situações aí, 3 núcleos desse problema. Eu tenho os 10 soldados, eu tenho as 5 filas e eu tenho 4 soldados por fila. Então, geralmente a gente tenta o quê? Atacar esse problema para resolver as 3 coisas de uma vez, tá certo? Mas vamos tentar fazer por partes. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Eu vou organizar 10 soldados em 5 filas. Então, para meu problema, só existem essas informações. Será que só essa observação aí de 10 soldados em 5 filas me dá o resultado? Então vamos pegar aí, ó, ilustrei aí 10 soldados e eu vou colocar esses 10 soldados em 5 filas. Uma possível solução para esse problema é dessa forma aí, ó. Primeira fila, segunda fila, a terceira, a quarta e a quinta fila. E agora eu vou julgar se essa minha solução parcial ela é a solução do problema. Perceba que está ok com relação a 10 soldados e 5 filas. Só que eu não consegui organizar aquela outra informação ali, que são 4 soldados em cada fila. Se eu olhar de maneira vertical, como eu organizei as filas, eu vou ter 2 soldados em cada uma das filas. Então, essa solução, ela não é compatível com o que eu quero para o problema como um todo. Tá certo? Então, eu vou descartar toda essa daí? Não, eu vou simplesmente observar o que é que eu fiz até então, mesmo não sendo a resposta correta,
como é que eu posso levar isso para a continuação do problema? E muitas vezes a gente percebe muito isso do estudante de matemática, na aula de matemática, quando se comete um erro, pensa, não sei o assunto, eu prestei atenção, vi o professor fazendo, na hora que eu vou fazer eu não consigo, né? Muitas vezes na aula a gente vai trazer esses possíveis erros para você perceber que isso é comum na hora que você está estudando matemática. Vamos tentar resolver de uma outra forma. Eu vou olhar agora os 10 soldados, só que eu vou olhar para 4 soldados em cada fila. Então, vamos chegar a uma organização aí. Então, perceba, organizei ali uma fila com 4 soldados, vou conseguir organizar uma outra fila com 4 soldados. Perceba que, tendo 10 soldados, eu não vou conseguir chegar à solução total, porque é simplesmente o seguinte, eu tenho 4 soldados em cada fila, mas eu deixo de ter 10 soldados e eu deixo de ter 5 filas, porque só me restam 2 soldados para chegar à solução. Então, perceba que no momento em que você vai resolver um problema de matemática, as etapas que você está utilizando para chegar a essa solução, você precisa fazer as tentativas e sabendo que aquelas tentativas podem te levar ao resultado correto, mas os erros eles também vão contribuir bastante na hora de você contemplar o problema como um todo, tá certo? Trazendo para um problema ou um tema específico de matemática, quantas vezes, né, Pedro, a gente está ensinando lá, por exemplo, sistemas de equações, relações métricas, que são temas que nós vamos estudar esse ano, medida da área de figuras planas. Quando a gente vai estudar esses temas, muitas vezes o estudante ele compreende a nossa explicação, tanto na nossa aula quanto na escola regular, e na hora que ele vai fazer, ele está muito em mente como as etapas certas, né? Então a gente vai tentar trazer alguma dessas situações aí. Vou passar para o professor Pedro para ele falar um pouco aí dessa ideia que a gente está trazendo de julgar as etapas corretas, as etapas erradas e a importância de todas as duas. Vai lá, Pedro. Bom, pessoal, você pode notar que nesse problema aí que o Tiago trouxe, né, a gente tem uma cerca de ficar tipo um pouco, opa, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, essa é a ideia de você pegar um problema, primeiro a gente tem um problema, depois a gente tem que transformar esse problema, certo, em algo matemático, tá? Como é que a gente vai fazer esse tipo de organização, certo? Depois, a gente vai pegando aí, como o Tiago falou, a gente tem 3 núcleos, né, dessa questão, então a gente vai julgando aí 2 a 2 e vai fazendo as tentativas, né, para que a gente consiga chegar até essa solução, certo? E aí, enquanto a gente vai encontrando os erros, tá, não significa que você está totalmente errado em uma determinada questão. Você pode chegar até um certo ponto e depois do certo ponto você travou aí, não conseguiu mais ir nem para trás nem para frente. Mas aquilo que você construiu, né, claro, não pode ser desperdiçado, certo? Então, sempre quando você for encontrar aí, não se desespere não, sempre quando você for resolver aí uma questão, tá? Você resolveu até certo ponto e depois travou, não apague tudo não, não deixe a questão em branco não. Deixe aí o seu raciocínio até onde você conseguiu chegar para solucionar aquele determinado problema, certo? Então, eu vou voltar agora com o Tiago e ele vai desvendar esse mistério aí para resolver e encontrar a solução dessa questão. Valeu, Pedro. E é em cima disso que o professor Pedro falou, ou seja, a gente vai tentar propor muitas situações aqui e voltando àquela primeira parte, né? A diferença da aula digital é justamente disso. A gente vai trazer situações e é importante que vocês passem para a gente até que ponto vocês conseguiram. Professor, eu fui até tal ponto, eu não consegui chegar a tal etapa. Como é que seria essa descrição, tá certo? E isso é muito importante porque a gente vai estar passando para uma quantidade muito grande de estudantes que estão vendo ao mesmo tempo e pode ser a dúvida de vários outros, tá certo? Então, em cima desses erros, a gente vai tentar desvendar essas situações aí. E muitas vezes a gente pensa que uma solução matemática, David, pode botar na tela aí, é simplesmente o seguinte, para a gente resolver um problema matemático tem que vir toda aquela situação, um monte de cálculos, um monte de gráficos, e muitas vezes a gente não precisa simplesmente de todas essas ferramentas aí. A gente simplesmente vai chegar à solução do problema, é essa daí, né? Então, como é que a gente organiza 10 soldados em 5 filas, cada fila com 4 soldados? A solução é simplesmente essa estrela aí. Se a gente colocar
E cada pontinho que eu vou colocar ali vai representar um soldado, tá certo? Então, cada pontinho verde desse daí representa um soldado. Então, vamos tentar ver se de fato essa é a solução. Então, quando eu preencher ali, observe, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, primeiro núcleo, né, como eu e o professor Pedro falamos, está correto, ou seja, 10 soldados. Ok. Vamos ver se tem 5 filas nessa organização aí. Então, os 10 soldados, ok. E agora tentando ver as 5 filas. Então, vou colocar essa setinha aí vermelha como sendo cada uma das filas e a gente vai julgar aí, ó. Então, eu tenho essas 5. Vamos verificar de fato se são as 5. Então, eu numerei cada uma delas aí. Temos agora as 5 filas, tá certo? Então, 2 dos núcleos aí estão ok. E agora a gente vai julgar para ver se tem 4 soldados em cada fila. Então, observando essa primeira fila aí com 4 soldados, e a gente observa que todas as outras também vão ter 4 soldados. O diferencial é porque alguns soldados aí vão estar em 2 filas ao mesmo tempo, mas isso não é um impeditivo para a gente chegar a essa solução, tá certo? Então, a gente observa que essa organização aí foi a solução do nosso problema. Colocando aí os soldados, a gente tem a solução do problema, tá certo? Então, esse problema que nós trouxemos na aula de hoje, que parece ser apenas um problema, que a gente chama de problema de raciocínio lógico, na verdade existe muita matemática moderna por trás disso daí, tá certo? Eu traria como exemplo que o nome desse desenho aí, ou seja, quando você tem um desenho com uma solução de um problema, é o que a gente chama em matemática de grafo. Não está escrito errado gráfico, não, é grafo, tá certo? E os grafos, eles são soluções de vários problemas do nosso cotidiano, tá certo? Sejam eles problemas de trânsito, então grandes complexos com relação a trânsito são resolvidos através de grafos, e também a questão de redes de internet, redes de telecomunicações são feitas através de grafos, tá certo? Que foi a solução do nosso problema. Na próxima aula a gente vai trabalhar tipos de números e eu vou passar a palavrinha rapidinho para o professor Pedro para a gente finalizar a aula. Vai lá, Pedro. Você pode agora estar pensando assim, eu nunca ia pensar nesse tipo de solução. Mas essa é a ideia, gente. A ideia, estamos aqui para isso, para abrir a mente de vocês para diversos e possíveis soluções para determinados problemas. Então, quando você encontrar agora um problema similar a esse, você já vai entender, opa, isso aqui é um grafo, eu vou desenhar aqui para encontrar a melhor solução possível, tá bom? Então, não se apegue a essas coisas de que matemática é difícil, eu nunca conseguiria pensar em determinado problema, porque não é assim que funciona. A gente está aqui para mostrar para vocês os diferentes tipos de pensar, né? Quando a gente procura a solução de um problema, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. Valeu, Pedro. E aquele recado, matemática não é chato. Chato é não saber matemática, ok? Tchau, tchau e até a próxima.